Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 143, versículo 5, e diz assim: Lembro-me dos dias de outrora, dos dias do passado. Penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. Muitas pessoas olham para o passado com tristeza ou saudades, e essas duas opções trazem muita dor. Os psicólogos se utilizam do passado para curar nossas dores no presente. Já Deus nos pede para olharmos para o passado com admiração, procurando ver a atuação divina e com isso nos fortalecer para enfrentar o presente e ter a confiança de que o nosso futuro será brilhante enquanto permanecermos com esse Deus que nos ajudou até aqui. Lá no Salmo 77, no versículo 11 e 12, diz assim: Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Portanto, nós não voltamos para o passado para chorar ou para ter pena da gente. Voltamos lá para nos lembrar de como Deus foi poderoso, nos sustentando nas adversidades e nos dando períodos de alívio. Por muito tempo, eu arrastei um passado cheio de desprezo e maus tratos. Tudo sempre me pareceu muito difícil. Tudo parecia que ia me destruir. Não conseguia ter uma lembrança boa, nenhuma sequer. Até que num dia bem depressivo, eu voltei a pensar no passado, em tudo que passei, comecei a ter pena de mim, de tudo que enfrentei. E aí foi quando eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: já que você está no seu passado, me mostra onde estava Deus. E aí fui fazendo um exercício procurando Deus. Em todas as minhas crises, em todos os momentos difíceis, eu comecei a procurar onde estava Deus. Desde as brigas dos meus pais, quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, e quando ele tentava chutar a barriga da minha mãe, Deus me disse naquela hora: por que ele não conseguiu? E eu respondi: o Senhor estava lá, e o Senhor me livrou, e o Senhor me protegeu para que eu nascesse. Nasci muito doente, com muitas crises respiratórias, com muitos problemas que envolviam o autismo, e só hoje que eu entendo o que estava acontecendo comigo lá atrás. E o Espírito me disse: quem te curou? E eu disse: certamente foi o meu Deus, porque meu pai não permitia que a gente fosse a médicos, e a gente tinha que ser curado em casa mesmo. E não tínhamos nem a medicação para isso, e eu fui curado de todas as minhas enfermidades. Passei por muitos bullying por conta do autismo, por conta do meu jeito fechado, de não querer falar, de sempre estar quieto, de muitas vezes me desesperar por pouca coisa. Os meus momentos de tristeza, de ficar quieto, isso chamava a atenção de muita gente que não entendia o que eu estava sentindo. Muitos pensamentos suicidas vinham na minha mente. Muitas vezes orei pedindo a Deus para morrer, porque não me encaixava com nada, não conseguia me adaptar nessa terra. E aí
O Espírito disse: quem te sustentou nessas crises todas? Eu disse: certamente foi o Senhor, senão eu tinha enlouquecido. Fiz o meu primeiro vestibular, não tinha condições de estudar, não tinha dinheiro para comprar livros, fiz somente com a cara e a coragem, com muita oração. E aí o Espírito disse: quem te fez passar no primeiro vestibular? Certamente foi o meu Deus, que me deu sabedoria, como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Pedi muita sabedoria a Ele e Ele me deu. E aí fui fazer um concurso público só para ver como era, porque eu nunca tinha feito e quem sabe essa seria a minha estabilidade financeira. Mas eu não tinha condições de estudar, não tinha dinheiro para fazer cursinhos, para me preparar. A igreja, se juntaram algumas pessoas, pagaram o meu cursinho para fazer concurso. Certamente foi Deus que tocou no coração de algumas mulheres que se juntaram e me deram a quantia certa todo mês para que eu pagasse o cursinho, e eu passei no meu primeiro concurso. E até isso eu devo ao Senhor, porque certamente foi Ele que me deu sabedoria na hora para passar nesse concurso. Me casei, formei minha família. Não foi fácil no início, quando descobrimos que não poderíamos ter filhos, mas Deus tinha me dado uma promessa que eu teria uma filha e o nome dela seria Isabelle, e eu guardei essa promessa no meu coração. E mesmo os médicos dizendo que não tinha jeito, meu Deus me fazia sonhar com essa menina o tempo todo, até que depois de 8 anos ela nasceu. E ainda tive uma outra filha, a Isadora, e constituímos a nossa família. E quem fez tudo isso? Deus. Então, nessa imersão, quando eu estava pensando nisso, procurando Deus no meio das minhas dores, no meio do meu passado, eu terminei toda essa imersão com um sorriso no rosto. Terminei com um sorriso no rosto, percebendo quanto Deus estava no meio das minhas crises, no meio das minhas dores. Se não fosse Ele, eu teria enlouquecido, eu teria desistido, eu teria acabado com minha vida. Eu teria parado nos primeiros obstáculos, eu não teria avançado, eu não teria concluído uma faculdade, eu não teria enfrentado o que eu enfrentei, apesar do autismo, do medo, do pânico de falar com pessoas, de tratar de assuntos tão pesados como na minha profissão de contador. Voltei dessa imersão com um sorriso no rosto. E eu entendi porque havia ordenanças em Israel para que o povo voltasse sempre a sua memória para os feitos do Senhor, de como Ele havia tirado eles da escravidão com mão poderosa, debaixo de muitas maravilhas. Aí eu entendi porque era ordenança em Israel para se contar para as crianças, para seus filhos, para seus netos, de todos os milagres que Deus havia feito, de como Deus estava com eles no deserto e como Deus fez tantos milagres para sustentá-los no meio das crises, nos exílios, nas maiores dificuldades. Voltei com um sorriso no rosto, aliviado e na certeza de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, voltar para o passado, lembrar das suas dores, lembrar dos seus dias difíceis é muito difícil. Isso muitas vezes nos deprime quando a gente olha somente para o lado ruim das coisas. Mas quando a gente procura Deus naquele passado, a gente consegue ver Ele o tempo todo. Ele estava ali conosco o tempo todo. Se não fosse Ele, nós não teríamos aguentado, queridos. Eu te convido a voltar ao teu passado, a abrir portas, a caminhar por ruas que não existem mais, talvez, por casas que já foram abandonadas, por lugares do teu passado que te fizeram sofrer, te fizeram chorar.
Eu te desafio a ir a esses lugares e procurar Deus. Tentar achar Deus na tua história e você vai entender que até aqui nos ajudou o Senhor. Você vai entender que Ele esteve contigo o tempo todo, por isso que você suportou. O inimigo tentou te destruir desde o ventre da tua mãe e não conseguiu. Até hoje ele não conseguiu, porque mais são os que estão conosco. Isso não te alegra, isso não te renova as esperanças, isso não te dá certeza de que você escolheu o lado vencedor. Por que você vai ter medo agora de quê? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se Ele vai adiante, quem pode nos impedir? Quem pode nos parar? Isso me curou. Isso me fez ver a vida com outro lado. E agora eu não olho mais para mim com pena, mas eu olho para mim e digo, você é mais que vencedor. E posso dizer isso com toda certeza para cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Talvez você diga, mas Rogério, minha vida ainda está... Para aí. Você está vivo. Você venceu todos os teus dias ruins. Sabe aqueles dias que você disse que não ia aguentar? Você venceu. Você abriu os olhos agora de manhã, você acordou. Você teve acesso a esse vídeo. Você venceu até agora. Não do jeito que você gostaria, talvez você tinha outros planos. Mas sobreviver neste mundo cheio de demônios é um milagre. Sobreviver nesse mundo com tantas bactérias, com tantas doenças, com tanta violência, é um milagre. Deus está conosco. E Ele ainda está preparando um lugar maravilhoso, porque Ele quer que onde Ele está, estejamos nós também. Muitas vezes eu pedi que o Senhor me desse uma amnésia, sabe? Por muitos anos eu pedi isso a Deus. Eu queria uma amnésia para eu esquecer de tudo que eu passei. E Ele me deu foi um testemunho. Isso mesmo. Todo o meu passado, todas as minhas dores viraram um testemunho. Agora, a minha história não dói mais. Pelo contrário, eu me orgulho de ver o tanto de coisas que, junto com Deus, eu consegui vencer. Posso concluir que o inimigo sempre foi derrotado. Ele sempre foi derrotado na minha vida. E isso me enche de coragem para caminhar a passos largos para o futuro que está diante de mim. Só tenho medo quando eu esqueço que até aqui me ajudou o Senhor. Aí bate um medozinho. Aí eu lembro de novo que até aqui me ajudou o Senhor. E aí eu sigo. Às vezes também dá medo quando a gente esquece da promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando eu sei que Deus vai estar comigo todos os dias da minha vida, isso me faz avançar, isso me enche de coragem. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 315, diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Você só pode ter medo do futuro se você esquecer de como Deus te conduziu no passado. Assim como Ele foi forte no teu passado, Ele é forte no teu presente, Ele é forte no teu amanhã. Assim como você venceu todos os dias que para trás ficaram, você pode vencer o dia de hoje, porque o mesmo Deus do passado está contigo hoje. Você também pode vencer o futuro, porque Ele prometeu que vai conosco todos os dias da nossa vida. E prometeu ainda que vai adiante, que vai abrindo porta, quebrando ferrolhos,
levantando pessoas para nos ajudar, aplanando o nosso caminho, através do Espírito Santo, tocando no coração de pessoas, para que nos ajude nas nossas muitas tarefas. Ah, queridos, se é para voltar no passado, volte para buscar coisas boas, fechar portas ruins, resolver coisas que para trás ficaram. A gente tem que esquecer da dor, mas do que aconteceu precisa ficar gravado na nossa memória, porque virou testemunho. As pessoas precisam saber de onde nós vimos e como nós já vencemos tantas coisas. Quando a gente compara a nossa vida à de outra pessoa, o que é erradíssimo, mas muitas vezes fazemos isso, quando a gente compara a nossa vida a outras pessoas, talvez você diga, eu ainda não consegui muita coisa, não superei ninguém, ainda preciso estudar mais, eu ainda preciso isso, eu preciso aquilo. Mas se você tem que se comparar a alguém, se compara a você mesmo. Olha o tanto de coisa que você já venceu. Você não é mais aquela pessoa do passado. Isso não te traz orgulho? Isso não te dá certeza de que com Deus você é mais que vencedor? Que com Deus você pode todas as coisas? Que tudo coopera para o bem? Mesmo arranhados, mesmo machucados, nós vencemos. Não importa se chegaremos ao final aos trapos, mas o importante é que chegaremos, porque aquele que nos fez no ventre de nossa mãe nos acompanhou e nos acompanhará até os últimos dias da nossa vida aqui nessa terra. Procura Deus. Onde está Deus na tua história? E você vai ver que Ele estava o tempo todo lá. Ele sempre esteve e Ele sempre estará contigo. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos por tua companhia. Obrigado porque o Senhor, desde o ventre da nossa mãe, tem nos ajudado. O inimigo tentou nos destruir desde o ventre. Desde que nós éramos bebês, seríamos alvos tão fáceis, mas ele não conseguiu matar um bebê. Nós fomos crescendo, passamos por todas as dificuldades de uma infância, de uma adolescência, momentos de crises existenciais, tão fáceis de o inimigo nos destruir nessa fase, e ele não conseguiu porque o Senhor estava lá. Fomos crescendo na nossa juventude, tantas decisões erradas, sem saber o que fazer, que decisões tomar. O inimigo poderia ter nos levado para o fundo do poço, poderia ter acabado conosco nesse momento, nas drogas, nas permissidades, nas prostituições da vida, não sei. Não conseguiu. O Senhor estava lá conosco, nos orientando, nos chamando. O Espírito Santo, há muitos anos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor não sai de perto. Ah, Deus querido, tantas lutas, tantas batalhas, até hoje saímos de casa debaixo de Tua proteção, Pai, e voltamos porque o Senhor nos ajudou. Atravessamos uma guerra, atravessamos um cenário de morte, escapamos porque o Senhor nos ajudou. Existe uma guerra espiritual por nossa alma todos os dias. E todos os dias o Senhor ganha. E todos os dias nós vencemos. Louvado seja o Teu nome por essa proteção maravilhosa. Obrigado porque o Senhor é nosso escudo, nosso refúgio. Debaixo de Tuas asas estamos seguros. Obrigado porque nenhuma das nossas aflições conseguiu nos destruir. Obrigado porque mesmo desanimados, mesmo com vontade de desistir, nós ficamos porque o Espírito Santo nos segurou nas Tuas mãos, Pai. E eu creio que esse mesmo Deus que nos sustentou até agora, há de nos sustentar até aquele grande dia onde veremos o céu rasgando-se e ouviremos a nossa voz sendo chamado para o encontro com o Senhor nos ares.
Obrigado, Deus. Obrigado por todas as lutas vencidas e pela certeza de que venceremos todos os dias da nossa vida. Dá-nos a tua paz nesse novo dia. Dá-nos a alegria. Coloca um sorriso no nosso rosto de lembrarmos de que existe proteção, que nós não estamos sozinhos. Sossega o nosso coração, que as pessoas vejam em nós a tranquilidade de alguém que descansa nos braços de um Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.